do Bruno, com a entrada dos fundos imobiliários em fundos de índices internacionais, não passou da hora de termos um novo mercado no IFIX, a exemplo do novo mercado da B3? Certamente, tudo que existe para ações ainda vai ter para fundos imobiliários, e seja novos índices, seja padrões de governança, com certeza vai ter, sim. O tamanho do mercado de fundos imobiliários não deixa dúvida de que vai ter mais gente atuando, mais gente querendo regular, autorregular. Liquidez com opções. Provável que a gente tenha algo assim. Lembrando que novo mercado não quer dizer muita coisa, mas não quer dizer nada, porque a gente tem, inclusive, empresas que optaram por sair do novo mercado. Inclusive, quando o novo mercado foi criado lá atrás, não tinha porta de saída. Quando a empresa aderia, estava aderida para o resto da vida. Depois, muitas empresas começaram a resmungar, B3 mudou o regulamento e hoje a empresa pode sair do novo mercado, e muitas empresas, não vou dizer muitas, parece que esvaziou o novo mercado, mas diversas empresas pediram para sair do novo mercado exatamente pelas regras, pelo grau de exigência das regras, querendo fazer algumas coisas que não poderiam fazer dentro das regras do novo mercado, etc. Essas empresas continuam existindo e não é o Armagedon. Então, Fraude, né? Fraude no novo mercado também, né? Sim. Fraude no novo mercado, etc. É um selo a mais. Agora, não é garantia de nada. Pergunta mais conceitual aqui da Vanessa Hemer. Na essência, fundo de papel é mais seguro do que fundo de tijolo? Difícil de ter uma resposta única aqui, tá? Mas fundamento de finança, dívida é menos arriscada do que patrimônio. Então, fundo de papel, fundo de dívida, o fundo de papel não é um fundo de renda fixa, é um fundo imobiliário que compra títulos de renda fixa. Título de renda fixa é menos arriscado do que o título de propriedade? Sim. Haja vista os fundos de papel high risk, né? que compram lá, às vezes, a dívida e a propriedade. Ou que compram uma cota sênior e uma cota subordinada. Qual que é a mais arriscada? A subordinada não é mais arriscada do que a sênior? Então, do ponto de vista da teoria de finanças, da estrutura do mercado financeiro, o patrimônio ele se subordina à dívida. O título de renda fixa recebe primeiro. E o de renda variável, ele tem o que ele recebe é o residual. Sobrou e deu lucro, então é aí que o patrimônio é remunerado. Então, conceitualmente, sim, um título de renda fixa é menos arriscado do que investimento em patrimônio. E um imóvel é patrimônio. Agora, é exatamente igual uma empresa, uma ação de capital aberto? Não é exatamente igual. Com a alavancagem fica um pouco mais parecido, mas é bem menos arriscado, tá? Então, sim, conceitualmente é menos arriscado o papel do que o tijolo. Agora, a gente precisa comparar coisas comparáveis, tá? Os high risk são menos arriscados do que o KNRI, do que o HGRU, do HGLG, nem aqui, nem na China, nem no livro de finanças, nem na teoria em qualquer lugar. Agora, o KNP e o KNCR são menos arriscados do que o KNRI? Sim, são. Agora, o que é mais arriscado? Os high risk ou o XP Corporate Macaé e o XPPR? Compare coisas comparáveis, níveis de risco. Existe tijolo high yield e tijolo high grade. Entendeu? Mas, conceitualmente, a dívida é menos arriscada do que o patrimônio, sim. E aí, comentários, discordâncias? É como se o lanche estivesse acabando na cantina e a dívida é aquele amiguinho seu que está na frente que vai pegar a última bolachinha, né? Muito bom. Sensacional. É a lógica básica, né? Se o fundo vai vender um imóvel e esse imóvel tem uma alavancagem, primeiro tem que pagar a alavancagem, o que sobra é que vai para o dono do imóvel, né? Para o vendedor, é a prioridade, quer dizer, como na pergunta dela diz, na essência, mas não quer dizer que todos os de papel são mais seguros que todos os tijolos. Aqui a gente está falando muito mais de lógica de livro de finanças, porque você tem que comparar coisas comparáveis, como o Arthur falou. Legal. Se você comparar risco também, essa questão de
de incerteza para o futuro, né? Se você pegar e você consegue fazer uma modelagem de renda fixa, né? Você faz uma modelagem de renda variável, você não consegue, né? Então, assim, mais arriscado é o quê? O que você tem mais ou menos previsibilidade. Então, assim, dá para a gente brincar com teoria durante muito tempo, né? Se o devedor não paga uma dívida, você pode executar. Se um fundo imobiliário não dá lucro e por causa disso ele não distribui rendimentos, você não pode executar, você não E pode a vacância, né? para... A vacância em fundo de tijolo é perdida. Não tem a quem recorrer, né? Para recuperar a vacância. Independente de qual seja o motivo que levou o fundo a não distribuir rendimentos durante um período XYZ, etc., o fundo não tem a obrigação de te pagar. A menos que ele tenha dado resultado, que tem regra de 95%, blá. Mas ele tem a obrigação de pagar a dívida do CRI dele. Se ele não pagar, ele pode ser executado, ele pode ser obrigado na justiça a pagar. Ele não pode ser obrigado na justiça a te pagar dividendos. Assim como uma empresa, da mesma forma também. Uma empresa que tem dívida, ela tem que pagar as dívidas. Ela não tem o compromisso de pagar dividendos se não teve lucro. Então, existe uma condição. Você está depois no nível de risco, porque se você é acionista, né? Porque você só depois que pagou todos os credores é que, se sobrar, paga alguma coisa você. Vai pro PN e depois pro ON, né? Nessa hora o ON é pior. Boa pergunta e boa discussão, Vanessa.